Oi, gente. Pois é, uma boa notícia para variar. O PDT vai ao STF para evitar que as provas dos hackers sejam destruídas e ele conseguiu. As provas dos hackers, segundo a da liberação do ministro Luiz Fux, do Influx We Trust, e nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, não é? Conseguiu evitar que as provas fossem destruídas, pelo menos nessa primeira decisão, e nós vamos ver o que é que isso significa para o futuro dessa investigação. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, e se você gostar do nosso canal, se lembre sempre de checar um comentário fixado, onde tem as nossas outras redes sociais, dá um like, se inscrever no canal e quem sabe se tornar um apoiador. Então vamos à reportagem, né? O Partido Democrático Trabalhista, o PDT, entrou com uma arguição de descumprimento de processo fundamental no Supremo Tribunal Federal, com pedido de medida liminar para que o ministro Sérgio Moro se abstenha de destruir provas colhidas com hackers, isso da arguição, dos hackers presos pela Operação Spoofing, investigação sobre invasão de celulares de autoridades. O processo foi distribuído para o ministro Luiz Fux. Na petição inicial, a legenda indica que o caso posto sob análise é o assinte ao princípio do devido processo legal configurado pela atuação arbitrária de Sérgio Moro em destruir as provas objeto de investigação pela Polícia Federal. O partido transcreve nota em que o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, afirma que Moro o havia informado que o material obtido seria descartado para não devassar a intimidade de ninguém. Moro preocupado com a intimidade das pessoas, não é? Segundo o PDT, a medida de aniquilamento de provas colhidas no contexto de investigação não pode ser tomada pelo ministro da Justiça, autoridade do Poder Executivo. O texto indica que cabe ao Poder Judiciário velar pelo bom andamento da percussão penal e cita o artigo 9º da Lei 9.294 de 1996. A gravação que não pode interessar a prova será inutilizada por decisão judicial. Durante o inquérito, a instrução processual ou após esta, em virtude do requerimento do Ministério Público ou da parte interessada. Não é? Isso teve reações da OAB e em outros lugares. Né? Segundo a entidade, houve inaceitação e intromissão do ministro da Justiça por ter tido acesso a informações do inquérito sigiloso e comunicado que as mensagens seriam descartadas. Bem, vamos analisar isso em passos. Primeiro, o PDT, por que o PDT fez isso e outros partidos também apoiaram? Porque a gente quer saber. Primeiro a gente quer saber se as provas obtidas conferem com o arquivo do Intercept. Então você tem que fazer uma comparação entre esses arquivos. Né? Tem que também se investigar se esse processo de obtenção dessas provas pelos hackers procede, ou seja, precisa haver uma investigação para ver se de fato eles tiveram acesso a esse material, como eles disseram que tiveram acesso. Você não pode simplesmente acreditar nas pessoas que foram presas. Também tem que investigar se todos os presos estavam envolvidos. Há uma investigação em curso. E você destruir essas provas, você dificulta, obviamente, que essa investigação se conclua. Você tem que preservar o sigilo dessas provas. Evitar que elas sejam amplamente, na sua totalidade, divulgadas para o grande público. Isso sim. Mas se tem que fazer uma checagem dessas provas em relação ao que tem sido divulgado pelo The Intercept Brasil, não é? Isso é óbvio. E o Moro não quer que isso seja feito, provavelmente, aí entra a minha análise, que ele não quer que isso seja feito porque isso provaria que as mensagens são de fato autênticas, e ele não quer que a autenticidade dessas mensagens seja verificada, porque aí toda a parcialidade e todas as irregularidades, e em alguns casos ilegalidades, ficaria comprovada. Agora vocês podem estar se perguntando, e por que o Fux fez isso? Bem, o Fux, ele sabe que depois de todos os vazamentos, se ele dissesse que as provas fossem destruídas, ou seja, se ele negasse a petição do PDT, a hashtag na internet toda seria InFluxWeTrust, uma alusão irônica ao fato do Deltan Dallagnol ter dito, ou foi o Moro que disse isso, numa conversa com Deltan Dallagnol, ter dito InFluxWeTrust porque eles teriam capturado o ministro do STF para ser um agente, um ator favorável da Lava Jato. Né?
Aliás, existem novas evidências trazidas pela Folha de São Paulo que o Deltan Dallagnol estava tentando pressionar os ministros do STF. Talvez eu faça um vídeo depois sobre isso. Eu sei que muita gente aqui no canal anda meio triste, meio chateado, mas olha, tem notícias boas. Se conseguiu, né, houve essa vitória, aconteceu essa vitória, de evitar que as provas fossem destruídas. Né? Nós temos a notícia boa de que isso está sendo analisado e divulgado pela imprensa. O Estado brasileiro não conseguiu censurar a nossa imprensa e impedir que a população tivesse acesso às informações. Certo que parte da nossa população não está ligando para isso ou não duvida da autenticidade, parte da nossa população está movida muito por uma ideologia e por isso não quer ver a realidade. Isso é absolutamente verdadeiro, né? E eles vão dizer que a gente é que está movido por ideologia, e a gente sabe a bobagem que isso é, porque se a minha ideologia é o conhecimento científico, né? A minha ideologia é fundamental, ter a veracidade das coisas. Eu tenho um lado, sim, deixo isso claro, mas a minha forma de checagem de autenticidade de informações nada tem a ver com essa ideologia. Agora, vamos falar sobre especificamente o Sérgio Moro. Bem, o Sérgio Moro, quando ele contactou essas pessoas e indicou que sabia de detalhes da investigação e que as provas seriam destruídas, ele cometeu um ato que ele poderia sim sofrer impeachment. Ele não vai sofrer porque politicamente ele ainda tem muita aprovação e não existem bases políticas para isso. Mas o fato é que ele demonstrou ter conhecimento de investigação em curso e capacidade de interferir numa investigação que o envolve, que ele é parte. E isso é completamente irregular. Mas o Moro, a gente sabe, não liga para essas irregularidades. Aliás, as mensagens já deixaram de forma bastante evidente, né, que ele não dá importância para essas irregularidades. Bem, eu acho que essa é uma notícia muito boa que nós podemos comemorar e a gente pode então começar a analisar como é que isso vai repercutir no Brasil, né? Como é que isso vai repercutir no nosso país. Ainda não sabemos se vai haver um desgaste. O meu temor agora está sendo de que o interesse por essas mensagens, agora que os hackers foram encontrados, muito do foco se desvie para falar deles e não se falar do conteúdo das mensagens, mas quando o próprio Moro disse que o que importa é o conteúdo, né? O próprio Moro já tem uma fala dele, eu coloquei aqui no canal em um dos vídeos, que o que importa é o conteúdo. Então, o meu temor é esse. E eu acho que parte do nosso papel aqui no YouTube e dos inscritos e das pessoas é divulgar o nosso material, nossos vídeos e tudo mais, para não deixar esse assunto morrer. Vai ser muito difícil, eles vão tentar abafar esse assunto, mas a gente tem que fazer esse esforço de evitar que esse assunto morra, não é? Enfim, se você gosta do que eu faço aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, eu peço que você se inscreva, dê um like, compartilhe. Você pode também fazer parte das nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, e pode também se tornar um apoiador. Os apoiadores, eles participam de um grupo de WhatsApp em que eu passo para eles áudios. Eu recentemente fiz uma análise das primárias norte-americanas que o pessoal gostou bastante, e eles estão até achando que alguns dos áudios que eu coloco no grupo eu deveria converter em vídeos aqui no canal ou arrumar uma outra forma de dar publicidade para esses áudios, porque são momentos assim que eu me sinto inspirado para fazer uma análise e realizo análise em formato de áudio nesse grupo do WhatsApp, né? Se vocês tiverem interesse em participar desse grupo, vocês podem ir para a página do Apoia-se, o link do Apoia-se que tem no comentário fixado, e assim olhar lá o nosso Apoia-se, ver o patamar que você estaria disposto em nos ajudar, e aí a partir daí você vai ser contactado para então fazer parte desse grupo de pessoas que tem muita gente muito interessante
participando nesse grupo, dando ideias para vídeos, fazendo análises, compartilhando informações e influenciando, então, o curso e o encaminhamento do canal. Então, eu faço esse chamamento aí para vocês, se vocês tiverem interesse, né? Além disso, quero avisar que o YouTube não está notificando todos os meus inscritos, então eu sugiro para vocês que vocês deem uma olhada nos últimos vídeos e vejam se tem algum vídeo que vocês não viram, que vocês querem ver, porque está tendo esse problema com notificação do YouTube, e aí para vocês verem, vocês vão ter que ir em vídeos antigos, né? Porque a notificação do YouTube não está funcionando muito bem. Enfim, gente, era isso aí. Se você gosta do que eu faço, se inscreva, dê um like e compartilhe. Um abração.